Ao sair do lar, defrontas os problemas da condução e do trânsito na busca da tua oficina de trabalho. Transportes abarrotados, pessoas rudes, multidões apressadas, violência pela disputa de lugares, ruas e avenidas movimentadas. Se chove, emperra o trânsito e as dificuldades se ampliam. Se faz sol, o calor produz mal-estar e as reclamações promovem aborrecimento. Se dispões de veículo próprio, não te podes mover conforme gostarias pelas vias de acesso em congestionamento crescente. Todos têm que chegar a tempo. O relógio não para. Os que se atrasaram pretendem recuperar os minutos perdidos e atropelam os que estão ao lado ou à frente. A irritação chega e se instala, perturbando-te e levando-te a competir também com os agressivos. As buzinas produzem bulha, os semáforos te interrompem a marcha e tudo parece estar contra os teus propósitos. Mantenha calma. Amanhã, propõe-te a sair de casa mais cedo. A tranquilidade de todo um dia merece o teu investimento de alguns minutos. Não te irrites, portanto, evitando os perigos da ira que instala desequilíbrios graves que não podes evitar. Quando a pureza estiver em nossos olhos, fixaremos na cicatriz do próximo a desventura respeitável do nosso irmão. Quando a pureza morar em nossos ouvidos, receberemos a calúnia e a maldade nelas, sentindo o incêndio e o infortúnio que ainda lavram no espírito daqueles que nos observam, sem o exato conhecimento de nossas intenções. Quando a pureza demorar-se em nossa boca, a maledicência surgirá junto de nós, por enfermidade lamentável do amigo que nos procura, veiculando-lhe o veneno, e saberemos fazer o silêncio bendito com que possamos impedir a extensão do mal. Quando a pureza associar-se ao nosso raciocínio, identificaremos nos pensamentos infelizes a deplorável visitação da sombra, diante da qual acenderemos a luz de nossa fé para a justa resistência. Quando a pureza respirar em nosso coração, o endurecimento espiritual jamais encontrará guarida em nossa alma, porque o calor de nosso carinho irradiar-se-á em todas as direções, estimulando a alegria dos bons e reduzindo a infelicidade dos nossos irmãos que ainda se confiam à ignorância. Quando a pureza brilhar em nossas mãos, a preguiça não nos congelará a boa vontade e aproveitaremos as mínimas oportunidades do caminho para o abençoado serviço do amor que o Mestre nos legou. Bem-aventurados os puros de coração, proclamou o divino amigo. Sim, bem-aventurados os que esposam o bem para sempre, porque semelhantes trabalhadores da luz sabem converter a treva em claridade, os espinhos em flores, as pedras em pães e a própria derrota em vitória, criando invariavelmente o céu
onde se encontram e apagando os variados infernos que a miséria e a crueldade inflamam na terra para tormento da vida. Cada homem tem a vida exterior, conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima, da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz na soledade indevassável de seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Saudações, queridos caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa e mais este encontro que reúne música, poesia e reflexões acerca da nossa busca por Deus. A pureza, no sentido clássico da palavra, representa a ausência de contaminantes em determinada mistura ou substância. É também a forma de dizer de algo que esteja em sua condição essencial mais fidedigna, o possível, denotando a qualidade daquilo que se denomina puro. Para além, o termo pureza tem a ver com a qualidade da alma, disposta a não misturar-se aos males do mundo, primando por virtudes quais a bondade, a alteridade, a pacificidade, dentre outras de mesma natureza, indicando o caráter de ordem superior, elevação moral ou civilidade. Todavia, ao anunciar a bem-aventurança relativa à pureza, Jesus indicou que os puros veriam a Deus. Dessa forma, qual o significado da pureza a ser dado quando adicionamos a visão divina como resultado? Para falarmos sobre esse assunto, no programa Em Busca do Sagrado abordaremos o tema Os Puros de Coração. No Ocidente, a expressão pureza de coração assume caráter de mansuetude, ingenuidade, infantil representação simbólica da existência. Diz-se de uma pessoa pura que ele não possui maldades, segundo as intenções. Indica que é uma alma confiável, embora carente de experiência, destituído de maturidade. Alguém vulnerável às serpentes dos vales das imperfeições que pululam em toda a terra. Contudo, no Oriente, o assunto toma outra dimensão. Em termos históricos, na Índia, pureza representa um conceito multifacetado e essencial. É uma qualidade que transcende a mera ausência de impurezas, abrangendo dimensões morais, espirituais e até físicas. A pureza é vista como fundamental para o progresso e para alcançar o sucesso, atuando como um alicerce sobre o qual se constrói uma vida ética e religiosa. É um estado almejado, intrinsecamente ligado à prática religiosa, ao desenvolvimento moral e à busca pela libertação. Dentro do Vaishnavismo, a pureza assume um papel central na devoção, o Bhakti, a Krishna. Ela é descrita como um estado de ser imaculado e virtuoso, contribuindo para as condições adequadas para experimentar o deleite transcendental do amor divino.
A pureza, tanto física quanto moral, é essencial para a clareza durante uma experiência estética. Atingir a pureza é um passo para a libertação das limitações materiais, e junto com a devoção e a renúncia é um método de adorar a Krishna. No jainismo, pureza implica estar livre de pecado ou contaminação, frequentemente associada ao uso de água e alimentos. Além disso, envolve tranquilidade, indiferença, paciência, libertação e retidão. Embora em sentido amplo o conceito de pureza aplicado às almas se aproxime daquilo que está imaculado, ou seja, que não possui manchas morais, os sentidos aplicados ao termo apontam que em verdade falamos que é puro ao que se apresenta em essência, pleno de suas potências essenciais. A água é pura porquanto é apenas água. O leite é puro porquanto é apenas leite. O metal é puro quando apresenta tão somente as ligas nele esperadas. É puro os que são em forma plena, se assim podemos dizer. Sede dos sentimentos, representação simbólica das paixões, o coração é o locus de expressão emocional por cuja essência se dá o qualificativo de pureza ou impureza, revelado pelas manifestações atitudinais da pessoa. Os corações adoecidos e imperfeitos são os que apresentam marcas de ferimentos que exulceram, na forma de tormentos variados, atitude torpe ou atos de violência contra o outro. Os impuros estão contaminados das sujidades cultivadas no campo da ignorância que obstaculizam a livre ação da alma potente e, consequentemente, do ser puro e essencial. Obviamente que associada ao coração está a alma inteira, expressando-se qual assim está em termos evolutivos. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis afirma que há em toda a alma humana dois centros, ou melhor, duas esferas de ação e expressão. Uma delas é exterior, manifesta a personalidade, o eu, com suas paixões, suas fraquezas, sua mobilidade e sua insuficiência. Enquanto ela for reguladora do nosso proceder, teremos a vida interior semeada de provações e males. Outra interna, profunda, imutável, é ao mesmo tempo a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. É somente quando esse centro de ação domina o outro, quando suas impulsões nos dirigem, que se revelam nossas potências ocultas e que o espírito se afirma em seu brilho e beleza. É por ele que estamos em comunhão com o Pai que habita em nós, segundo as palavras do Cristo, com o Pai que é foco de todo o amor, o princípio de todas as ações. Nesse particular, o druida de Lorena indica que a purificação ou a essencialização do ser está ligada diretamente à evolução, implicando em sentido profundo a visão divinal proposta pelo Cristo aos puros de coração. Em termos simbólicos, a visão de Deus é algo que se deve compreender como diferente da visão das coisas do mundo, pelos olhos da carne. Certamente que, pensando no inefável, no incognoscível, seria ingênuo crer que ao final do périplo evolutivo alguém fosse simplesmente encontrar-se com um ente individualizado, à forma de uma identidade, passível de encontros físicos. A visão é algo que enseja mais profundidade, porquanto é algo possível sem necessária representação no campo das conceituações humanas. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, afirma que quando ele era menino, ele falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando se tornou um homem, deixou para trás as coisas de menino. Agora, pois, dizia ele, vemos apenas um reflexo como em um espelho, mas um dia veremos face a face. Eu agora conheço em parte, mas um dia conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Paulo, na antessala da divindade, conhecia o caminho, avistava a porta, todavia necessitava da chave para abri-la. Os vislumbres de Deus animavam ao apóstolo a sua caminhada, recheada de abnegação e devotamento. A purificação paulina era incentivada pela visão de Deus, que se lhe apresentava cada vez mais próxima de seus sentidos. Certamente que para um ser humano comum, quais os que habitam a terra em primazia, tal bem-aventurança se apresenta como o efeito simbólico mais do que prático, vez que dificilmente enseja aprofundamentos. Contudo, a grandeza e a extensão de tal assertiva guarda em si o potencial restaurador da paz íntima dos que puderem analisá-la com o devido vagar, cuidando de exaurir a mente dos percalços do mundo, adentrando em foro íntimo com o habitante que higieniza a casa em que vai habitar.
A motivação, sentir a essência plena e manifesta de tal magnitude que nenhuma força contrária seria capaz de deter o movimento em prol desse destino. O homem, ciente de inexorável encontro, fortalece-se em disposição para a busca, não importando quaisquer obstáculos pelo caminho. Por eficácia, a busca é a essência pura de cada qual. Manifesta plenamente em atos, pensamentos e emoções, aurindo enfim a plenitude que se assemelha à mão generosa de Deus, acolhendo os filhos que se arriscam na aventura de buscá-lo em si mesmos. Bem-aventurados os puros, os perfeitos, os que tiveram a audácia de complementarem suas missões. Bem-aventurados os que foram além das percepções materiais do ilusório, do factual, da mensageria das narrativas humanas. Bem-aventurados os que se soltaram no espaço das ocorrências, zelosos pelos caminhos e confiantes na providência que os aguarda ao final do processo. Bem-aventurados os que dominaram a arte de amar incondicionalmente, em cujos corações não dormita um sentimento sequer mundano ou fútil. Bem-aventurados os que se entregaram a Deus e às suas leis, propugnando o bem e a paz a todos e em todo canto. Bem-aventurados esses são, pois uma vez puros, quais encarnações divinas que são, estarão na presença inequívoca do Criador. Bem-aventurados os limpos de coração, pois a próprio Deus verão. Ele é benigno para a alma que o buscar, se o Pai a recompensará. Em secreto ficar ante meu Senhor, uma comunhão de amor, contemplando a Cristo, sem o véu a me cobrir. sua glória assim vou refletir. Seu trono confiante, encontrar a graça abundante e vencer sem fim, pois em toda situação Deus é meu socorro e salvação. Se foges de quantos se aprisionam ainda à trama do vício, a pretexto de garantir a virtude, lembra-te de Jesus que trazia consigo a pureza por excelência. Porque exprimisse a glória excelsa, não recusou nascer no estábulo humilde, convertendo a estrebaria singela em sublime revelação, sob a luz de uma estrela. Porque a simplicidade lhe fulgisse no ser, não se negou a falar com os doutores do templo, elucidando-lhes o cérebro hipertrofiado de orgulho quanto às sagradas leis do destino. Porque fosse imaculado de intenção e conduta, não se furtou de socorrer a Madalena que claudicava na sombra, dela fazendo a mensageira da imortalidade triunfante. Porque expressasse o mais alto expoente da luz divina, de modo algum se afastou de quantos paralíticos e enceguecidos, leprosos e dementados se mantinham no mais baixo nível da treva humana, restaurando-lhes a esperança para a vida melhor. Porque andasse engolfado nas cogitações do reino do amor, que lhe absorviam todo o tempo no mundo, não deixou de encontrar ensejo para afagar os filhos do sofrimento e as crianças sem rumo, refazendo-lhes o caminho. Porque exaltasse o desinteresse, não desprezou Zaqueu, cujas mãos se azinhavravam na usura, guiando-lhe o raciocínio para a senda superior.
porque brilhasse leal a Deus, não desterrou Judas, o aprendiz infiel, da escola de trabalho em que se lhe desdobrava o ministério de redenção. Porque se erigisse em baluarte de integridade e segurança, não desamparou Simão Pedro, segregado nas armadilhas da negação. E por fim, porque se mostrasse erguido à vitória da suprema ressurreição, não se encastela nos domínios celestiais, mas volta depois do túmulo, ao convívio dos desertores e dos ingratos, dos criminosos e dos verdugos que lhe haviam içado o coração no madeiro afrontoso da morte, prometendo-lhes amorosa assistência até o fim dos séculos. Não confundas, assim, pureza com solidão, nem virtude com desserviço. Estende os braços para auxiliar e convive com todos aqueles que jornadeiam em teu caminho, ofertando-lhes o melhor, porque o bem verdadeiro não consiste em te ocultar do mal, mas sim em fazer do mal a lição para o bem. Estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo até hoje não existiu ninguém quanto ele, com tanta pureza na própria alma. Cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via no caminho da vida, para reconhecermos com segurança que, embora na terra, sabia encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. Para muita gente, a manjedoura era lugar desprezível. Entretanto, ele via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia materno colo e transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. Para muita gente, Maria de Magdala era mulher sem qualquer valor, pela condição de obsidiada em que se mostrava na vida pública. No entanto, ele via Deus naquele coração feminino ralado de sofrimento e converteu-a em mensageira da celeste ressurreição. Para muita gente, Simão Pedro era um homem rude e inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, ele via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto, que o povo menosprezava e transmutou em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Para muita gente, Judas era negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos ardis e louvor de si mesmo. No entanto, ele via Deus na alma inquieta do companheiro, que os outros menoscabavam, e estendeu-lhe braços amigos até ao fim da penosa deserção, a que o discípulo distraído se entregou, invigilante. Para muita gente, Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso, na defesa dos próprios caprichos. Contudo, ele via Deus naquele espírito atormentado e procurou pessoalmente para confiar-lhe embaixada importante. Se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolvem o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. E aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão e a entender que, mesmo nas profundezas do pântano, podem surgir lírios perfumados e puros
para exaltar a glória de Deus. Próximo à encosta das montanhas efraimitas, a cidade de Betel, também conhecida como Casa de Deus ou simplesmente Luz, estava em festa. Na residência de importante família da região, nascia o primogênito, cujo pai, Timeu, tornara-se general conhecido por sua ação destacada como membro honorável da guarda israelita. Festejos se espalhavam pela cidade, afinal, a continuidade dos Timeu era de grande importância, vez que se imaginava à época que o filho seguiria os passos do pai, assim como rezam as mais antigas tradições. A vida pacata da infância não lhe trouxera registros de maior enlevo. Todavia, ao iniciar a fase dos aprendizados, justamente aquela em que definiria seu futuro, tudo muda drasticamente, cravando em aquela vida a marca indelével dos trágicos destinos. Naquela manhã, uma guarnição comandada por um homem truculento que atendia pelo nome de Fúlgio Plácio adentrou as ruas da cidade montado em um imponente cavalo branco, exalando um ar postiço de divindade. A população escondia-se como podia, vez que os boatos da violência com a qual aquela turba invadia os territórios já haviam chegado àquela comunidade, sendo prudente resguardar-se. Fúlgio apeou do cavalo às proximidades da casa do general Timeu, gritando por seu nome. Após uns minutos de silêncio sepulcral, a ordem foi dada e a soldadesca adentrou, sem resistência, ao sobrado, saindo de lá com um homem apresentando meia-idade, semidespido, trajando apenas a parte da farda que usava com orgulho em tempos áureos do prestígio. Agora, atado às cordas da rasa ignomínia que o subjugava. Arrastado ao meio da praça, o general teve julgamento sumário. Acusado de ser comandante de levantes por parte de revoltosos nativos da região, recebeu a sentença por crime de sedição, cuja pena capital era a punição. Levando ao madeiro, criado à molda do Gólgota, ali construído por lacaios com restos de madeira arrancados do telhado de um barraco antigo que resistia ao tempo em meio à cidade. Morto por flagelo doloroso, Timeu teria os seus últimos suspiros, rogado por seu filho, no qual depositava a possibilidade de cuidados com a família, agora enlutada pela perda do seu líder. Fúlgio, ciente de que houvera cumprido as ordens que recebera, montou o cavalo, volvendo em direção à saída da cidade. Quando, lembrando de fatos precedentes em que o filho varão, com o fito de vingar a morte do pai, ocupava o lugar dos revoltosos mortos, ordenou que 2 daqueles soldados voltassem ao sobrado e arrancassem os olhos do filho mais velho, como forma de aniquilar levantes futuros, deixando ainda um exemplo do que ocorre com quem se levanta contra a águia dourada. Dali por diante, perambulando pelas estradas empoeiradas, estaria um homem conhecido por Bartimeu, o qual trajava uma velha capa, última herança do seu falecido pai, pedindo esmolas aos passantes. Naquela manhã, a estrada estava movimentada mais do que o normal. Próximo à saída da cidade de Jericó, oásis conhecido como Cidade das Palmeiras. Por tratar-se de próspero mercado, era posto seguro a boas migalhas jogadas das bolsas fartas dos ricos comerciantes que por ali passavam. Sentado à beirada ao caminho principal estava o cego Bartimeu, com sua inseparável capa, mãos estendidas ao alto e voz em tom de súplica típica dos mendigos. A poeira levantava mais do que o costume. O vozerio anunciava a chegada de grande comitiva. Sem poder ver o que ocorria, Bartimeu se perguntava o que estaria ocorrendo de tão espetacular, justificando aquela movimentação incomum. A mensageria informal corria solta, de boca a ouvido, de ouvido a boca. Ocorrências de outras plagas chegavam relativamente rápido, sobretudo quando os fatos narrados eram fora das ocorrências comuns. 2 cegos haviam sido curados por um homem misterioso, considerado por muitos o Filho do Homem, aqueles cujas profecias anunciavam como Salvador. Bartimeu, imaginando que pudesse ter a mesma sorte daqueles outros miseráveis, aqueceu o coração de esperança.
pondo-se em posição de alerta ante a passagem da multidão que já anunciava a chegada. Passou em breves minutos os olhos da lembrança sobre sua vida pregressa, desde os dias felizes pelas ruas de Betel até aqueles dias sortilégios diversos haviam se encontrado com ele, tornando sua vida difícil e cheia de motivos para odiar. Todavia, Bartimeu era diferente. Ele lutava como um guerreiro aguerrido contra quaisquer motivações que o colocassem na rota das destruições. Como espírito mais adiantado, certamente compreendera o chamado à resiliência, e a prova rude pela qual passara não era nada mais do que testes à sua capacidade de superar obstáculos em nome da força do bem que já prosperava em seu mundo íntimo. Contudo, não era fácil. A imagem daquele dia em que teve seus olhos arrancados era qual espinho cravado em seu coração. Resistia bravamente, mas, vez por outra, perdia-se em elucubrações, chegando a duvidar dos ideais supremos, tornando-se abalado por vazio que lhe consumia as últimas fibras do coração. Desejava tornar-se livre daquela dor. Imaginava que, se pudesse estar diretamente com Deus, quem sabe o mar de dúvidas não se dissipasse e assim ele poderia alcançar a tão desejada paz. Coberto por aquela capa suja, feita à moda de casa, já se acostumava com a vida exterior abjeta que levava. No fundo, queria apenas Deus. A caravana passava rápido, vozes que se alternavam em súplicas, elogios e risadas, tornando quase impossível ouvir a individualidade de alguém. Contudo, Bartimeu, ávido de solução ao seu drama, levantou-se e gritou: Jesus, filho de Davi, acode-me! A insistência com a qual imprecava o mestre fez ressair aquela frase dentre as demais, chegando aos ouvidos de Jesus, que, ciente do ocorrido, mandou que chamassem Bartimeu para a audiência. Já desanimado, o cego sentou-se, algo desiludido, quando, interpelado pelos mensageiros que informavam o desejo de Jesus de ter-se com ele, animou-se em definitivo, largando a preciosa capa, seguindo em derradeiro ao encontro do seu mestre. Jesus, ao ver o alquebrado Bartimeu, falou: Homem, o que deseja? Bartimeu não sabia o que pedir. Os tempos felizes de Betel? O ouro com o qual locupletar-se-ia de iguarias, abandonando de vez a fome voraz? O que, afinal? Lembrou-se dos dramas íntimos e vaticinou: Senhor, eu quero ver. Jesus, como exímio conhecedor da psique humana, entendia claramente aquele pleito. Contudo, adoraria saber o alcance daquelas palavras no coração do pobre homem, redarguindo em seguida: O que queres ver? Ao que Bartimeu respondeu sem detença: Senhor, quero ver a Deus. Sim, Senhor. Quero ver as flores com as quais me inebrio por doce perfume. Quero ver as águas que abundantes jorram sobre as pedras. Posso ouvi-las, tocá-las, mas não posso vê-las. Tenho certeza de que seria agraciado, se pudesse, na beleza de tais figuras, encontrar a Deus com o qual tanto sonho. Helenitivo providencial às minhas dores. Jesus, então, coloca a mão sobre a fronte de Bartimeu, restituindo-lhe a visão do corpo, adindo em seguida: Bartimeu, o que vês? Eu vejo sombras, Senhor, respondeu Bartimeu. Vês, interpela Jesus ao homem com alegria, que os olhos do corpo, embora candeias da alma, são obstáculos à compreensão de Deus. Ele é inalcançável por sentidos humanos, Bartimeu, mas totalmente acessível ao coração que se purifica em sua direção. Em mentes cheias de indagações, florescem atributos variados e conceitos que mais dispersam do que aproximam. Vês as belezas do mundo? São sim demonstrações inequívocas da presença de Deus entre nós. Todavia, é preciso olhos de ver além das coisas. Deus não se esconde. Os homens é que tentam encontrá-lo onde não se encontra. Doravante, vai e prega as tuas virtudes, esclarece tuas dúvidas e purifica-te, enfim, para que possas encontrar a tão desejada paz. Bem-aventurados os puros, pois eles verão a Deus. Bartimeu saiu seguindo a passeata distante, com os olhos marejados já na saudade do seu mestre, ávido das transformações que doravante haveriam de se processar em sua alma, ciente de que em breve, enfim, se encontraria com Deus.
paz com todos e a santificação, fugir da impureza, guardando o coração, a fim de ser puro, como é Jesus. Pureza, pureza. Seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos e a santificação, fugir da impureza, guardando o coração, a fim de ser puro, como é Jesus. Pureza, pureza. Pureza no pensar. Pureza no pensar, pureza no falar, pureza no sentir, pureza no agir. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, verão a Deus. Bem-aventurados. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, verão a Deus. Sim, bem-aventurados. Clamas que o tempo está curto. Contudo, o tempo replica: não me gastes sem proveito. Simplifica, simplifica. É muita conta buscar-te. Armazém, loja, botica. Aprende a viver com pouco. Simplifica, simplifica. Incompreensões, chicotadas, calúnia, miséria, trica. Não carregues fardo inútil. Simplifica, simplifica. Encontras no próprio lar parente que fere e implica. Desculpa sem reclamar. Simplifica, simplifica. Se alguém te injuria em rosto, se te espanca ou sacrifica, olvida a loucura e segue. Simplifica, simplifica. Recebes dos mais amados ofensa que não se explica. Esquece a lama da estrada. Simplifica, simplifica. Alegas duro cansaço, queres casa imensa e rica. Foge disso enquanto é tempo. Simplifica, simplifica. Queres amparar a família pelo vintém que se estica? Excesso cria ambição. Simplifica, simplifica. Dizes que o mundo é de pedra, que as provas chegam em bica. Não deites limão nos olhos. Simplifica, simplifica. Recorres em pranto ao Mestre na luta que te complica, e Jesus pede em silêncio: simplifica, simplifica. Narra-nos um episódio autêntico
que certo orientador do mundo israelita enviou um discípulo que se notabilizara na interpretação dos profetas para determinada cidade, cujos habitantes se chafurdavam em vícios e enfermidades de toda espécie, com a recomendação de prestar-lhes concurso ativo. 2 lustros correram, e porque as notícias do burgo fossem cada vez mais inquietantes, o guia do povo chamou o enviado, que compareceu numa atitude hierárquica, mostrando na túnica lirial e no semblante mortificado de jejuns a rigorosa observância da lei. As primeiras interpretações ouvidas, respondeu num tom grave: Mestre, para dar exemplo de virtude, retirei-me para o campo, onde todos sabem que existo. Compreendo, disse o mentor. A solidão é necessária para que o pensamento se refaça com a inspiração divina. Contudo, sem ligação com as criaturas humanas, é impraticável qualquer obra de auxílio. E o entendimento continuou. Para não errar, vivo num completo mutismo no fervor da oração. Medida essencialmente importante, mas, ainda que tenhamos de aprender em duras experiências, é preciso falar para que o bem ele seja feito. Expondo a pureza dos meus sentimentos, visto-me exclusivamente de branco. Costume honroso, no entanto, isso não deve impedir que nossa roupa se enodoe no trabalho de ajuda aos outros, para ser novamente lavada no momento mais oportuno. Minhas refeições são apenas de ervas. Hábito excelente, contudo, para trazer o corpo em condições de servir, é importante não desertar dos sistemas de alimentação comum, embora seja nossa obrigação garantir a simplicidade e fugir aos desregramentos, não usando a carne dos animais, o leite, os ovos e as folhas, os frutos e as raízes das plantas, tão somente na cota indispensável para a manutenção da espécie. Durmo sem qualquer agasalho, fustigando as tendências inferiores. Louvável propósito, mas, na preservação da saúde orgânica, é justo repousar nos moldes em que os outros descansam, a fim de que a vida no corpo nos ofereça maior rendimento para o melhor. Faço, porém, muito mais. Tenho o leito eriçado de pregos, castigando a volúpia da carne. Nobre intento, sem dúvida. Entretanto, vale mais combater a nós mesmos na prestação de serviço ao próximo, para que a nossa luta ela não seja vã. Silenciando o pupilo, indagou o chefe. E a tarefa de que te incumbiste? Mestre, replicou o mensageiro desapontado. Sinceramente, devo dizer que os cuidados na apresentação da virtude me tomam todo o tempo. Nisso, um belo cavalo de alvo pelo entrou no átrio da casa, conduzindo o pobre ferido, cujas últimas energias o deserto esgotara. O velho orientador comandou as providências iniciais de socorro e, trazendo o discípulo à frente do soberbo animal que escarvava o solo, falou com muita bondade. Pois olha, meu filho, este cavalo igualmente mora no retiro da natureza. Não se expressa em linguagem humana, veste-se todo em cabelos cor de neve,
come apenas a erva que brota do chão, dorme ao relento, é calçado de cravos perfurantes e não passa de um cavalo. Mesmo assim, é o companheiro dos viajantes fatigados e ainda agora acaba de arrebatar um mercador prestimoso à sepultura de areia. Em seguida, demandou o interior para confortar o recém-chegado, deixando o aprendiz a meditar quanto à vacuidade da virtude vazia. Deus é meu Pai, a natureza é minha mãe, o universo é meu caminho, a eternidade é meu reino, a imortalidade é minha vida, a mente é meu lar, o coração é meu templo, a verdade é meu culto, o amor é minha lei, a forma em si é minha manifestação, a consciência é meu guia, a paz é meu abrigo, a experiência é minha escola, o obstáculo é minha lição, a dificuldade é meu estímulo, a alegria é meu cântico, a dor é meu aviso, a luz é minha realização, o trabalho é minha bênção, o amigo é meu companheiro, o adversário é meu instrutor, o próximo é meu irmão, a luta minha oportunidade, o passado é minha advertência, o presente é minha realidade, o futuro minha promessa, o equilíbrio é minha atitude, a ordem é minha senha, a beleza é meu ideal, a perfeição é meu destino. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor de ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus num furor de ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. A pretexto de seres bom, não desampares aquele que o mundo categoriza por mal
de vez que amanhã, esclarecidas as nossas contas na justiça divina, é possível que as nossas virtudes venham a desejar. A pretexto de seres humilde, não te distancies daquele que a terra classifica por orgulhoso, porquanto um dia é provável que a nossa singeleza exterior ao sol da verdade eterna se reduza a vaidade e ilusão. A pretexto de seres paciente, não menosprezes aquele que muitos acreditam impulsivo e violento, porque na esfera da realidade sem mescla, basta às vezes a nossa suposta serenidade não passa de ociosidade da mente e do coração. A pretexto de seres caridoso, não fujas daqueles que a sociedade define como sendo ingrato e insensível, entendendo-se que, em muitas ocasiões, ante a luz meridiana do conhecimento superior, a nossa pretensa superioridade é simples tirania do sentimento. Recorda que a semente limpa em que se te baseia o prato de cada dia procede do chão escuro. Há na terra muita veste alva que, na essência, se tinge com o suor e com o sangue de irmãos sacrificados por duras exigências. E há muita roupa andrajosa e aparentemente enlameada, ocultando corações sublimes e heróicos, de cuja abnegação se derrama resplandecente brilho solar. Aprendamos com Jesus a socorrer os pântanos da estrada e, de certo, do lodo que nos mereça compreensão e devotamento, surge-nos-á o lírio sublime do reconhecimento e do amor, quem, em se levantando das trevas do charco para a glória da altura, nos indicará ao espírito deslumbrado o excelso caminho da própria ressurreição. Não te prendas tão somente aos imperativos da pureza exterior. Aparência, muita vez, é contraste e ilusão. Há pessoas que trazem um linho alvo, carregando lodo na consciência. Há sacerdotes envergando hábitos irrepreensíveis, trazendo consigo impiedade e negação. Há juízes de mãos corretamente lavadas, cujo espírito é um espinheiro de venalidade cruel. Há tribunos de frases perfeitas na sagração do bem, cujos sentimentos se nutrem com as venenosas raízes do mal. Há crentes que reverenciam a caridade nos templos em que se aproximam das bênçãos do céu, mal dissimulando o chavascal de ódio e exclusivismo em que se comprazem. Não basta a afeição externa da vida para que os problemas do mundo se resolvam. A beleza vitoriosa no campo físico quase sempre pode ser simplesmente máscara que o tempo arrebata e consome. A impecabilidade do traje, em muitas ocasiões, pode reduzir-se a dourado esconderijo dos interesses inferiores. Lembremo-nos de que o Senhor se referia à pureza do coração e procuremos cultivá-la conosco em primeiro lugar. O coração limpo clareia os olhos e os ouvidos que, inspirados nele, não conseguem ver e ouvir senão o bem por onde caminham. Do coração puro sobe luz celeste ao cérebro que raciocina, sublimando no espírito os pensamentos que arroja de si mesmo na modelagem do destino que lhe cabe realizar. Esforcemo-nos por encontrar a parte melhor onde estivermos. O sopro divino alenta na criação todas as coisas e todas as criaturas. Não vale reprovar, criticar, condenar
ou destruir. Em todos os lugares, surpreenderemos o apelo do Todo Misericordioso, induzindo-nos a cooperar na exaltação de seu amor infinito. Busquemos auxiliar a todos, totalizando em nossa fraternidade os velhos e os jovens, os bons e os menos bons, os felizes e os infelizes, os sábios e os ignorantes, os ricos de luz e os pobres de entendimento. E nessa faina bendita de louvar o bem, lavaremos o tecido sutil de nossas almas, para que o nosso coração se faça puro, nele erguendo o santuário em que contemplaremos um dia, em espírito e verdade, a divina presença de Deus. Senhor Deus, com a Tua graça, fortifica-me interiormente com a vossa virtude, para que eu desembarace o meu coração de toda ansiedade e desejos inúteis, e para que não seja arrastada pela ambição de tantas coisas. Que eu, Senhor, possa fazer que considere como passageiras e fugazes todas as coisas que acabarão, afinal, como eu mesmo, irei um dia retornar ao Pai. Senhor, por debaixo do sol nada há que dure, tudo é vaidade e aflição de espírito. Como é sábio quem pensa assim. Dai-me, Senhor, a sabedoria celeste, para que eu aprenda a te procurar e para que eu possa te encontrar acima de todas as coisas, para que eu possa conhecer-te e que eu possa preferir estar contigo acima de tudo. Ó Senhor, que eu possa compreender tudo mais, tal como é, tal como deve ser, e segundo a ordem da vossa sabedoria. Dai-me, ó Pai, prudência para me afastar daquilo que é lisonjeiro e paciência para suportar a todos aqueles que me contrariam. Porque, Senhor, é grande a sabedoria e eu sei que Tu estás nela. Senhor, que eu possa fazer com que as Tuas virtudes estejam em mim. Que assim seja. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo